Vamos lá, Rodrigo? Fechou? Então vamos lá. Boa noite, mais uma quarta-feira, 19h30, e estamos aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar, sempre com assuntos relevantes relacionados principalmente ao desenvolvimento infantil e, claro, sempre com o que ali para nós, papais, mamães, né, que estamos ali precisando estar bem para que nossos filhotes estejam bem também com o nosso melhor maternar. E esse é um assunto que realmente já foi pedido. É um assunto que é vivenciado, é um assunto que é temido pelas gravidinhas, quem tá ali esperando, o que que vai ser, como é que vai ser a minha rotina depois que meu bebê nascer, ou então, como é que eu vou fazer para ter um segundo bebê nessa loucura que eu já vivo hoje em dia? Como é que fica o relacionamento com o meu marido, o relacionamento com o meu parceiro, o relacionamento com o pai dessa criança depois que ela nasce? Como que a gente fica depois que o nosso bebê nasce? Esse é o assunto de hoje à noite. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada já pela tua audiência. Eu sou Izzy Patrícia Pardal e a minha convidada de hoje à noite é a doutora Amanda, que eu já conhecia, já participei de um podcast dela, ela apresentava o Pode Ser, e eu já fui uma das suas convidadas para falar de maternidade, da loucura da maternidade, e hoje você está aqui comigo e eu estou muito feliz de te ter. Você que é uma psicóloga de referência para mim, principalmente pela tua expertise em relacionamentos, né? Vou já te apresentar aqui um pouquinho, mas pela tua expertise eu falei, esse assunto eu tenho que ter doutora Amanda para falar aqui comigo. Doutora Amanda Almeida, seja muito bem-vinda ao Pode Escutar. Obrigada, Izzy. Muito obrigada pelo convite. É sempre para mim prazeroso trazer conhecimento, compartilhar e a gente trocar. Eu acho que, acima de tudo, o podcast ele traz isso, né? Verdade. Essa troca. E é sempre grandioso, a gente sempre cresce. Então, para mim, é um prazer estar aqui, dividir essa temática que realmente Não é? todos nós que temos filhos A gente passamos. passa. Passa porque a gente fica tentando se encaixar numa rotina nova, numa rotina que assusta, numa rotina que te tira, né, você acha, você tem uma teoria, você estudou, você vai lá, você tem uma teoria, o bebê vai nascer, a gente vai fazer a rotininha do sono, a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí desanda tudo, minha amiga, no primeiro dia que você não consegue botar essa criança para dormir, que ela troca o dia pela noite, e aí você começa a não encaixar mais na tua rotina muita coisa que Sim. antes você se planejava para aquilo acontecer, não é verdade? E mais do que isso, não encaixa na rotina do casal. Do casal, Né? perfeito. Isso normalmente acontece quando vem o primeiro filho. Porque aí depois, se já estava errado, E o segundo, continua, o terceiro, é uma continua maravilha. errado. É uma maravilha. Por isso que a gente fala, vai ter o terceiro, Cauê? Fala aí. Todo mundo me pergunta assim, quer ter o terceiro? Falei, amor, aqui não dá mais, né? Aqui não é que não dê, que não dá. Bem, mas Não, eu queria não. 3, sabe? No início, assim, eu falava, não, eu quero 3 filhos. Mas a gente ficou ali no segundo e tá ótimo, porque depois o João Príncipe, a Maria Júlia veio que nem um tornado de alegria, de furacão, tirou a rotina inteira da pessoa que já era experiente na maternidade, né? Porque não era meu primeiro filho, e mesmo assim Foi um tira de desafio. novo da sua rotina, um desafio. Você é mamãe de 2, né? É, Mas eu não é tenho um. bebê, tá, gente? Não, não. Ah, foca, olha, não dê zoom no meu rosto de novo, pode dar zoom no dela só, porque se ela falar a idade que os filhos têm, a gente cai pra trás aqui. Então, eu ia falar isso, que assim, eu não pensei quantos filhos. Eu queria ser mãe. Esse era o meu primeiro projeto de vida. Eu tive filho com 18 anos, então eu tenho um filho de 27 e uma filha de 25. Inclusive 27, casou agora 25. minha filha há um mês Ah, atrás. Então daqui a pouco só linda. fora, né? Ai, meu Deus, eu já disse para ela, segura. Daqui a pouco vem neto. Segura, porque eu pensei no meu plano de vida, quando eu pensava em ser mãe, eu queria ser mãe. Eu queria participar da primeira infância deles e graças a Deus eu Lindo. consegui participar da forma que eu queria, para depois focar na minha vida. E uma das coisas importantes de escolher a quantidade de filhos foi justamente isso. Eu tive primeiro um menino, depois eu tive uma menina, 2 anos e meio de diferença, para mim estava tudo tranquilo. E quando foi da minha segunda filha, eu já comecei, se eu tiver outro filho, já acho que eu já não vou mais ser dedicada assim. Sim. Então, assim, como eu me exigia muito É. ser uma mãe presente, que eu pudesse dar o meu melhor naquele momento, se eu começasse a trabalhar, focar no eu talvez não fosse conseguir dar, e um terceiro filho ia me exigir isso. Eu falei, não, só quero 2.
somente. E dificilmente a gente não se exige, né, amiga? Porque como eu tinha 18 anos, eu Sim. tinha um ritmo de vida, eu não trabalhava, eu só Sim. estudava, eu fazia faculdade, então eu pude me formar no período que eles estavam pequenos, eu pude dar essa atenção. Quando eu já estava formada, trabalhando, vim com um filho, eu falei, não, agora é a minha hora, chegou a minha vez, e é isso que eu quero. Então, foi isso que aconteceu. Hoje os meninos são grandes, né? Eu tenho filho formado, minha filha faz medicina, vai se formar agora em breve. Então, assim, estão com a vida mais estruturada e eu pude focar com a minha juventude, investir no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Então, assim, mas passei por essas Por essas questões, questões, né? né? Que o meu foco na época era ser mãe, eu queria me dedicar. Então, eu vivia essa coisa da maternidade intensamente, eu queria ser mãe. Perfeito. Eu não tinha maturidade suficiente na época para entender que eu precisaria que o casal vem primeiro. Que é isso que eu quero falar hoje, assim, é, antes de você ser mãe, de você ser pai, você é marido e mulher, você é namorado, esposa, né? Vocês Uhum. têm um Tem um relacionamento. relacionamento Perfeito. antes. Então, a prioridade é do relacionamento, não é dos E isso é filhos. bíblico, tá? Só para puxar um pouquinho mais aqui, isso é bíblico, né? E é uma coisa que eu demorei um pouquinho para entender também, né? Essa prioridade, sabe? Quando me perguntavam assim, vem em primeiro lugar, vem quem, né? Porque sempre tem alguém que vai te perguntar isso. E realmente você precisa pensar que em primeiro lugar você precisa cuidar do seu relacionamento para que você esteja bem como pais e sejam os melhores exemplos também para Só que muitas os das filhos, vezes, né? na época, como eu te falei, eu não tinha maturidade, né? Eu Uhum. estava estudando, eu era estudante de Sim. psicologia. Então, eu estava aprendendo sobre esse universo. Para mim, me gerava culpa. É como se eu não Sim. quisesse ser mãe quando se eu dissesse que eu queria priorizar o meu casamento. Então, apesar de eu ter vivido um relacionamento de 18 anos, eu vivi muito tempo, Nossa. né? Uhum. Eu fui casada há muitos anos, eu priorizei sim, mas o meu universo nós dois éramos imaturos na época, e o nosso universo foi envolvido com os meninos. Tem benefícios? Tivemos benefícios com isso? Tivemos, porque apesar do nosso divórcio depois, os meninos sempre foram as nossas prioridades. A vida deles sempre a deles funcionou muito bem enquanto pais. Que Uhum. esse é um problema, né, para muitos relacionamentos que se desfazem depois de. Sim. Quantos eh, anos teus filhos tinham na tua separação? o meu mais velho ia fazer 16. Já eram grandinhos, Eram então. adolescentes, e Tá. a minha menor ia fazer 15, tinha 15. 14. Então, assim, eles já estavam num período melhor Uhum. de entendimento. A primeira infância deles foi com a gente presente, que é a maior Hum. formação, né, do Uhum. caráter, da Personalidade, personalidade. É sim. na primeira infância, É, então eles tiveram esse alicerce, que faz toda a diferença para faz. enfrentar qualquer situação depois. Mas, que é o que acontece hoje. Eu recebo muitos casais no consultório que estão querendo se divorciar, às vezes por conta de situações com os filhos mesmo. Uhum. Inicialmente, com família, interferência de família, coisas que não foram acordadas antes que interferem. E aí, depois disso, é muito complicado, porque os pais misturam a falta de relação de casal para a não ter relação como pais. E as Uhum. crianças sofrem com isso, né? Sem dúvida. Viu quanta coisa boa vem aí, né, gente? Então, ó, já vai compartilhando, já fica ligadinha aqui no Pode Escutar, já dá seu like, já deixa seu comentário. Você sabe o quanto isso nos incentiva, porque a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor, né? A gente se dedica muito para trazer muita informação para você, para ir atrás dos profissionais com expertise no assunto que você quer ouvir aqui no nosso Pode Escutar e também nas sugestões que vocês têm trazido. Então, assim, a gente adora a interação de vocês e eu quero agradecer, porque cada vez mais a gente está vendo uma interação muito grande, a gente está muito feliz, né, com toda essa tua audiência. Temos público fiel já, né, das mamães, Isso é dos muito legal, papais né? aqui. Isso é muito legal. A gente vê sempre ali as mesmas pessoas curtindo, compartilhando, comentando, né, e mais novas pessoas chegando. Ficou assim E continue, uma porque isso nos dá vontade de felicidade continuar. demais, demais. É o que realmente nos deixa
com aquele incentivo maior de continuar fazendo cada vez mais, com mais carinho, com mais dedicação, o nosso Pode Escutar. Muitíssimo obrigada, viu? E eu vou apresentar a minha convidada de hoje à noite para vocês, né? A doutora Se ela não Amanda. deixar, eu falo. Mas a gente é Ela isso, vai. a gente ama assim, porque a gente vê que assim, apesar de que às vezes eu faço um roteiro que é para eu não esquecer de te fazer uma pergunta importante e tudo, o que mais vale sempre é essa conversa. É a gente estar aqui como profissionais, como mulher, como mães, né? E a gente dividir um pouquinho da nossa expertise profissional e da nossa experiência também. Eu acho que isso daí é o que é mais válido, de fato, e é o que mais abrilhanta ainda mais o Sim. nosso episódio, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou apresentar para vocês a doutora Amanda Almeida. Ela é psicóloga clínica e organizacional há mais de 20 anos, e especialista em terapia de família e casais pela UEPA, certificada em disciplina positiva para relacionamentos amorosos pela PDA, self-coach pelo IBC, practitioner, Teacher. PNL. em PNL, olha que legal. Especialista em terapia comportamental do esquema, além de outros cursos de extensão e certificações que, inclusive, você pode conferir aqui na descrição desse vídeo. A gente sempre coloca todo o currículo, né, dos nossos convidados para vocês verem a expertise do profissional que a gente chama aqui para dividir um assunto tão importante com a gente. Então, a doutora Amanda está com toda a descrição aqui nesse nosso episódio, aqui no vídeo, aqui no YouTube, tá? E a gente sempre fala um pouquinho, nosso detetive vai atrás de algumas coisinhas para que todo mundo te conheça um pouquinho melhor, não só o teu currículo, né, profissional, que é brilhante, mas de entender um pouquinho quem é por trás da doutora Amanda Almeida, quem é a Amanda, né? Então, ela é uma psicóloga apaixonada pelo que faz, uma profissional exemplar, ela é mentora de mulheres, a sua jornada é cheia de momentos de pura alegria e profunda reflexão, e ela tem muitas reflexões lindas no Instagram dela, tá? Já sigam ela. O Cauê vai colocar aqui o arroba para vocês também, porque é muito legal, né, o que ela divide lá no Instagram dela também. É a filha do Dr. Cerejo e da Dona Marli, que é uma inspiração, colo e o alicerce, e foi através desse amor que ela aprendeu a ser a mamãe coruja do Felipe e da Fernanda, que testemunha em seu perfil o orgulho e a alegria, né, que sente ao vê-los crescer, se formar, casar, né, ter os seus filhos na fase em que estão agora, Sim. e você poder olhar para trás e ver toda a presença que você deu e esteve ao lado deles, né? Parceira e amorosa de vida do Rian, ela é uma entusiasta e incentivadora de mulheres que buscam, né, fazer a diferença, pois ela acredita que quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E como ela mesma diz em seu perfil no Instagram, eu me escolho todos os dias. Que lindo, que linda frase. Eu me escolho todos os dias. Brilhante isso, Amanda. Eu comecei a trabalhar com mulheres porque passei por esse processo, né? O processo do divórcio, de precisar de autonomia, de perceber que eu precisava de autonomia emocional e que muitas mulheres passam por isso. Né? E não precisam separar a gente para entender que a gente tem muitas mulheres que ficam em relacionamentos extremamente adoecidas por falta de autonomia emocional, porque não tem autoestima, não tem amor próprio, são dependentes financeiramente. Então, eu comecei a entender que nós mulheres precisávamos de mais incentivo, de mais conhecimento para se fortalecer e fazer novas escolhas, tomar uma decisão melhor para suas vidas e consciente, né? Então, trabalhar com mulheres para mim é sempre muito gostoso, sempre com foco no relacionamento. Eu sempre dava. E por que que eu cheguei, né, a esse caminho? Sim. Porque eu entendia que toda paciente que chegava no consultório, ou toda aluna que vinha, né? Ontem eu encontrei uma pessoa, já fui tua aluna. Eu, ai, meu Deus do céu, nem me lembro, porque eu fui aluna dei fiz, dei aula numa pós de direito de família. Então, assim, é perceber que todo conflito que as pessoas trazem, quando você vai investigar um pouquinho mais, a dor está no relacionamento. Porque ou a gente está feliz porque tem um relacionamento saudável, e a gente está feliz no trabalho. Se você tem um relacionamento
bom, Falou tudo. a gente é feliz no trabalho, a gente dá o nosso melhor, a gente enfrenta os obstáculos, Com mais né, com mais facilidade, mais facilidade. leveza. Agora, quando a gente não tem saúde no relacionamento, tudo nosso é mais pesado. É verdade. Então, no final das contas, quando alguém chegava com uma ansiedade ou quando chegava para falar de trabalho, quando eu via, Uhum. lá estava o problema, a dor nos relacionamentos. E aí, quando a gente vai aprofundar um pouquinho mais, está a dor nos pais, na nossa relação com os nossos Na pais. relação com os pais, olha só. Né? Tudo tem ali um motivo, mas está sempre ligado, de repente, a isso, a esse amor, companheirismo, segurança, né? Que a gente vem, que a gente pede a necessidade disso em ter no relacionamento com os pais e, claro, no nosso relacionamento amoroso, né? Essa segurança, esse companheirismo, essa amizade, E essa... essa falta de geração para geração torna os nossos filhos hoje, se você trabalha com crianças e deve perceber isso. As crianças, elas são muito mais ativas, elas são mais espertas, elas são mais antenadas, Uhum. elas vieram com um chip ligado para a rede Ixi, social, chip diferente. Cada vez mais diferente, esse chip tá diferente. mas são crianças super hiperestimuladas, então muita estímulo dopaminérgico. As crianças, elas estão o tempo Atrás de dopamina inteiro, o tempo todo, não ela não conseguem consegue. viver o ócio, não conseguem viver, né, O não tenho tédio. nada para fazer, o É. tédio. E nós também, quando não temos essa segurança nos nossos relacionamentos, a gente acaba deixando os filhos fazerem o que querem. Gera culpa Uhum. se eu repreender, ou se eu der limite, é como se eu estivesse fazendo mal. E a gente não entende, por essa falta de conhecimento, de autoconhecimento, que adultos seguros, eles são crianças com limite. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, muita gente confunde, né, dar limite com ser rigoroso demais, Sim. ou não dar com Autoritarismo, né? autoritarismo, né? Ou de você, por exemplo, assim, a minha educação, ela é leve, mas tem que ter limite, mesmo assim. O limite é importante, porque só através do limite a gente realmente consegue fazer uma educação, né, com que a criança entenda valores, regras sociais, Sim. né? E realmente você consegue mostrar mais ainda, não só você falando, mas você dando o exemplo, né? Você sendo o modelo de exemplo para eles. E você, enquanto casal, se as coisas não estiverem realmente funcionando, vai desandar um pouco no teu maternar mesmo, não tem jeito. Não, E a porque você não fica culpa... feliz. Então, se eu não Exato. tô feliz no meu relacionamento, eu não sou uma É. pessoa feliz. Ah, Amanda, mas normalmente a pessoa que tá com o primeiro filho, que veio com o primeiro filho, provavelmente aquele relacionamento ele tá no melhor momento. Uhum. Ok, tá tudo certo, né? Só que os conflitos eles acontecem porque o tá tudo certo não quer dizer que está tudo bem. Uhum. Porque tem muitos casais que não conseguem conversar o que precisa ser conversado. Perfeito. Então, aquelas conversas difíceis, a gente parece que quer deixar só para um outro momento que não é agora, tá tudo bem, não preciso conversar. Não vou tratar isso, tá tudo ótimo para Deixa evitar quieto, briga, deixa deixa quieto. E a gente precisa entender que as desavenças, os atritos, eles são necessários Com para que a gente se certeza. desenvolva como casal também. Com certeza. Então, aquelas conversas diante de o que a minha mãe, qual é a participação da minha mãe, do meu pai, né? O que eu vou fazer, o que você vai fazer quando o nosso filho nascer, quem vai ser a nossa rede de apoio, o que é, quais são as nossas regras, quais são os valores que eu trago da minha família, porque a gente casa e a gente traz pai, Claro. mãe, é um monte de E gente aqui aqui. vem muita coisa. E quando tá decidindo aqui o casal já novos pais, eles não sabem, é o que a minha mãe disse, é o que meu pai disse, isso é Uhum. porque a minha avó disse. E eu não sei o que eu, a partir de todos esses aprendizados, vou dizer. E aí começam os conflitos, né? Então, Muito porque não bom. tem conversa no início. Então, as grandes dificuldades e os desafios do casal quando tem o primeiro filho é justamente isso. A gente muda, né? Muda a rotina, tem cansaço, tem negligências mesmo de encontro. A gente passa a sair de foco de mulher para mãe. O foco deixa de ser do casal para o bebê, porque no início é Uhum. necessário. O Uhum. bebê ele tá ali, ele realmente precisa. Porém,
mesmo com esta rotina de um bebê recém-nascido, o casal ele Precisa precisa do ter o tempo seu dele. tempo. É verdade, é E verdade. eu Isso a tenho gente que sempre ter. priorizou, né? Vou mandar até um beijo pro meu marido, já participou aqui do podcast comigo. Mas lá em casa a gente sempre conversou muito para funcionar, como queria funcionar, né, as coisas desde o início, mas uma coisa que a gente sempre priorizou é ter o nosso tempo, a gente sair pelo menos uma vez por semana só nós dois, sem filhos, né? E a gente sempre deu o jeitinho, ou ficava com uma babá, ou ficava com a vovó, né? E aí a gente sempre dava esse jeitinho e já viajamos juntos também, só nós dois, inclusive recente. E é libertador, porque os primeiros a maior viagem que nós fizemos agora foi recente. A gente passou 15 dias fora, 2 semanas fora, foi o maior tempo que nós passamos longe das crianças, mas foi muito bom. E revelador em muito sentido para nós dois, porque fazia tempo que a gente não viajava só nós dois, e a gente viajava muito antes dos filhos, né? A gente tinha essa rotina de viagem que a gente não conseguiu ter depois. Ou a gente viajava com filho, com babá, né? E aí vai mais meu sogro agora também, né, sogrão? Vem junto também, né? Que a gente sempre viaja e aí leva ele também, né, junto conosco. Então, assim, vai todo mundo, uma comitiva nessa viagem. E às vezes a nossa viagem era um fim de semana, mas que já era muito bom, mas um tempo grande, né? Chegou no quinto dia, eu falei, meu Deus, o que mais a gente tem para fazer aqui? Né? Cadê mais conversa? Porque a gente conversa muito sobre o dia que a gente passou, né? O que que eu fiz com as crianças, o que que foi no trabalho, o que foi aquilo, o que que foi, né? O que que a gente fez. E lá a gente estava vivendo 24 horas só nós dois de novo. Esgotamos os assuntos e agora Esgotamos a os assuntos gente que a gente faz vai o falar, quê, né? né? Pegou criança hoje, não Pegou, pegou não, não criança pegou. hoje, né? E aí foi E a gente diferente, consegue foi falar de revelador em futuro, a muitas gente não coisas. consegue falar Foi de muito, projetos, né? foi muito bom porque assim, de novo a gente se viu tendo que criar novos assuntos, novos projetos, se conhecer de novo depois de pais de 2 crianças, né? Uma com 6, outra com 3, sabe? Então assim, foi muito bom. Então, se tem a oportunidade de passar esse tempo só você e seu marido, porque é essa base, é esse eu, né? Você de novo, se reconhecer, eu como Easy, eu sou fono, eu sou esposa, eu sou filha, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus hobbies, as minhas vontades, ele tem as dele. Então a gente se reconhecer também nesses nossos papéis de sempre para exercer o da maternidade, o da paternidade, é que é o importante, né, doutora Amanda? E ela E assim, não é só o tempo do casal, tá, gente? A gente precisa do nosso tempo também. eu só Então, adoro também só o não meu. é Meu porque Deus. isso é um outro É. porém. Às vezes, nós mulheres, quando entramos neste papel, a gente esquece da gente. E aí, como é que a gente consegue ser esposa? Às vezes, o marido tá até lá disposto, tá ali tentando participar, ou tá até não negligencia se a gente Uhum. propuser aí um horário, mas eu tô tão desconectada de mim que eu não tenho como me conectar com o outro, né? Então, a gente precisa do nosso tempo. Verdade. Precisa de dizer assim, ó, até compartilhar com o pai. Fica um pouquinho com o bebê, porque eu É. preciso do meu tempo. Eu Vou ali preciso no tomar um salão, vou no banho sem banho, agonia, vou dar uma né? volta no Eu vou dar uma quarteirão. volta. Ah, Amanda, mas assim, às vezes com o bebê pequeno a gente não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar. Acontece. Não tem problema, Acontece. gente. Isso acontece. Agora, como que a gente pode fazer dentro dessa realidade da melhor forma? A gente vai conversar na hora que os nossos filhos dormirem, mas a gente vai priorizar isso. Uhum. E aí, assim, eu costumo dizer que, como qualquer outra coisa que a gente queira ter sucesso, seja na área profissional, pessoal, exige esforço. E relacionamento não está longe disso. A gente sempre tem que se esforçar. A gente sempre tem que investir. Ah, mas já estamos há 10 anos. Ah, tá tudo certo, confiável. Não, gente. O investimento ele não acaba. Ele precisa ser constante. Ah, eu já tenho, a gente já namorou muito, não precisa mais, precisa sempre. Por quê? Porque a gente se desconecta com facilidade. E isso a gente vai encontrar em várias áreas, né? Na questão da falta de intimidade, de você não se priorizar, de não priorizar o outro e viver em função das crianças, que no momento é maravilhoso, é muito transformador, mas também é uma grande oportunidade de crescimento. E aí, quando a gente não enxerga isso, as coisas vão se perdendo e aí os conflitos
Vão começam, né? aparecendo, é verdade. E se você não enxerga isso, ou demora para enxergar, ou vai deixando passar, as coisas vão virar uma bola de neve, né? Agora, uma das coisas que você falou logo no início, falar assim, logo depois dessa frase, eu me escolho todos os dias, e de você entender uma coisa que eu sempre falo aqui. Amanda, por que que a gente gosta de te apresentar de uma forma diferente, além do teu currículo? Justamente porque eu falo que você vai ser uma melhor profissional, porque você, Amanda, o teu CPF, ele tá Sim. bem. E você vai ser uma melhor mãe, né, vai exercer os teus diversos papéis do dia melhor, porque o teu CPF, você tá bem consigo mesma. Então, é isso que você falou, eu sempre falo, a gente sempre apresenta, né, fala do CNPJ, mas a gente fala que o CPF por trás é o que precisa estar bem para que tudo caminhe bem. Então, isso daí foi realmente uma fala brilhante sua e eu acho que é sensacional a gente sempre lembrar. E antes de eu te fazer aqui umas perguntinhas do nosso roteiro, eu preciso agradecer também, Amanda, os nossos patrocinadores e os Claro. nossos parceiros, porque a gente está muito feliz com, sabe, com que, da onde o Pode Escutar chegou no crédito, sabe? Que os nossos parceiros e patrocinadores realmente olharam para o Pode Escutar e falaram assim: eu adoro o teu projeto e eu quero estar junto contigo nesse projeto. E isso pra gente, assim, além de eu falar pra você o quanto é importante a tua interação, a tua curtida, você já se inscreveu no canal, é também mostrar para vocês quem também acredita nesse projeto e que está junto aqui com a gente. Então vamos lá, olha só, Clínica Audionorte Saúde. Lá você encontra não só diagnóstico audiológico infantil e adulto, mas a reabilitação auditiva também é o carro-chefe da Audionorte, tanto com aparelhos auditivos convencionais quanto com os implantáveis também. Tem consulta otorrinolaringológica, fonoaudiológicas em diversas áreas, não só do diagnóstico, mas a terapia infantil também. Tem nutricionista, viu? Tem psicopedagoga. Então, assim, Clínica Audionorte, muito obrigada por estar conosco. Olha só tudo que tem ali. Tem terapia de cabine, avaliação do processamento auditivo. Muito bom. Obrigada, Clínica Audionorte. Você é a pioneira de estar junto aqui com o nosso Pode Escutar, Pode Falar. E a titia Izzy atende lá, né? Os nossos pequenos, para fazer diagnóstico audiológico, os implantes auditivos, é com a gente. Amanda, que você vai levar hoje para casa é de Lenoca Confeitaria. Eu tô para abrir aqui. Se tivesse uma colher, Rodrigo, na próxima você deixa uma colher aqui para mim, Pra gente né? já Porque eu poder já vou provar, provando, né? porque assim, Lenoca fez o Círio lá de casa. Ela fez toda a arrumação, até inclusive da mesa, porque ela te entrega bolo, ela te entrega docinhos, ela te entrega as lembrancinhas, os personalizados para você colocar ali para entregar. Eu quero uma lembrancinha para os meus convidados, né? Que foi lá em casa o Círio esse ano. Eu falei, eu quero uma lembrança, vamos dar biscoitinhos. Para os meus parceiros, eu, enquanto empresa, eu quero dar para os meus parceiros também um agradecimento de um Feliz Círio. Ela também faz tudo personalizado, com a Acho muito tag legal. da minha empresa, tudo direitinho. Lenoca tá com um cardápio para não botar defeito. Inclusive, ela ainda me leva um empadão de camarão com um pãozinho salgado. Eu falei, gente, não tem igual, tá? Lenoca não tem igual. Obrigada, Lenoca. Eu tô para comer isso aqui de verdade, porque eu tô com fome. Daqui a pouco eu peço de novo pro Rodrigo uma colher. Vamos ver se ele entendeu a indireta. Vamos lá. Festa Escova, é claro que eu me arrumei na Festa Escova e eu sempre me arrumo lá. Amo demais esse atendimento, a segurança, a Sou qualidade. parceira Foi Festa pegar Escova a escova, também. obrigada. Não, eu sou parceira Festa Escova Ah, você é parceira, é verdade? também, É verdade. Você é super né? parceira Festa Escova. Sou super É parceira. verdade. Então, assim, a gente sabe a qualidade do atendimento deles e a rapidez do atendimento O Festa melhor Escova. é ir na Festa Não, Escova não é sem fecha à toa, marcar. sem marcar horário, né? Com a garantia Pra de que você mim, vai ser essa atendida. Você não é marca horário, você maravilhoso. chega Essa lá, coisa de não marcar é tipo, eu quero fazer agora a escova. agora, Vai lá. fui. Foi. Né? Não Chegou tem que lá, ligar, vai ser oi, tem atendida horário rápido. agora, né? Que era o que a gente ficava presa. Tem Era. horário agora, né, para fazer uma escova? Eu tô aqui, precisava. Não, você vai direto, vai lá, já tem unha, já tem escova, já tem a área Kids dele é Sensacional. sensacional. E agora estão com uma unidade nova no No Marco. Marco, maravilhosa, fui lá conhecer. Minha mãe mora mais perto dessa unidade.
né? Eu fico lá na Antônio Barreto, que é mais perto da minha casa, mas a do Marco tá Tá belíssima. bonito, uma casa bonita, Uma né? casa Eles realmente bonita. fizeram um trabalho. Felipe e Tônia, ó, Parabéns, parabéns. viu? Vocês são Obrigada. super E assim, empreendedores. sensacional. Amo ir na última sexta-feira do mês lá. Tem o Tem drink. drinks, a gente já fica ali no sextou, né? Sai do trabalho, vou fazer minha escova e Já já vou fica ali iniciar um com o drink. sextou lá. Já, então, é isso aí. Festivo, vocês são maravilhosos. Beijo, muito bom. Poligastro endoscopia avançada. Poligastro é referência, a gente sabe. A gente estava falando de estrutura clínica com estrutura física e de Não tem especialidades. outra. Tem a poligastro. Rafael Da é parente. Almeida. Faz a propaganda aqui Deixa eu já junto faço a comigo. propaganda junto, né? Temos Conhece. família. Conhece. Porque também, se não gostasse, ia ficar aqui. Mas como a gente ama, Aí a gente fala mais. já fala mais ainda e fala feliz, né? Mas Porque é a gente verdade, não é porque sabe. é meu primo, É. né? Não é porque é teu marido, mas realmente É eles diferenciado. se diferenciaram. São. Se E assim, diferenciaram eles no estão mercado. Ah, sempre. mulher! Obrigada, Obrigada. que... né? Aqui, vamos lá. Eles se diferenciaram no mercado, de fato. Eles se diferenciaram no mercado. E assim, muitas especialidades. Olha o que a gente tem hoje já. Anestésio, inclusive, está em quase todos os procedimentos, né? Que exigem o anestesista ali do lado. O carro-chefe, endoscopia, colonoscopia, está sempre. Tomografia computadorizada quando necessita também. Cirurgia geral, cirurgia plástica, vascular, clínica médica, dermato, gastropediatra até, inclusive, geriatria, gineco. O Zé Carlos veio aqui, eu falei assim, quantas especialidades tem? Ele, bastante. Nem já sabia quantas tem. Porque olha só que legal, né? Otorrino, ortopedia, vai Realmente. iniciar também com a oftalmologia lá, né? Agora com a oncologia ali do lado, muito legal, tá crescendo cada vez mais, muito bacana. De ver a estrutura hoje, o que a Poligastro tem para oferecer, não só no atendimento, mas de você se sentir bem acolhido e bem atendido, né, numa clínica que é linda, belíssima. Super bom gosto, boa qualidade, inovação, eles realmente estão Sensacional. arrasando. Arrasaram. Parabéns, meninos. Parabéns mesmo por esse diferencial tão grande, né, que a Poligastro nos oferece. Olha só quem tá com a gente também. Não tem mais bebê aí não, Amanda? Não tem, mas daqui a pouco pode Mas ser, daqui a né? pouco a Que filha vem aí um casou. neto e tarará, É, vamos lá. eu fico Aí louca vai quando lá com eu a vou lá. Cláudia Vou lá, e fico já. louca quando eu vou lá. Eu quero ter outro bebê na hora, né? Fiz um meme esses dias, porque eu olhando as coisas de criança, falei, ai, gente, vou ter outro bebê, porque lá tem enxoval completo, tá? Então você que tá gravidinha, não pensa. Tem Não, tudo hoje pro é a quarto, maior tem loja. tudo. É a maior loja de departamento Baby Kids da cidade. Total. É sensacional. E agora ela tá com um Clube Kids? Clube Kids, que é de aluguel de brinquedos também. Tem um pula-pula na minha sacada agora. Porque eu falei assim, era final de semana de criança, então já liguei pro Clube Kids. Na verdade, nem liguei, porque tem um app. A gente baixa o app, aluguel de 0 a 4 anos de idade, para crianças de 0 a 4 anos de idade, vários brinquedos que às vezes a gente compra e fica entulhado depois lá em Com casa. certeza. Né? Então a gente aluga, a criança brinca bastante, depois a gente devolve, vai ser sempre uma novidade, porque a gente devolve, depois de uma semana a gente pode, né, trazer outros brinquedos e sempre vai ser uma novidade para a criança, não vai ser aquele elefante branco encostado lá no meio da sua sala depois de um tempo. É porque as crianças elas se enjoam rápido e Se elas querem enjoam logo um rápido, novo. exatamente. E a Nana Store, além de ter roupa infantil, bebê até 12 anos de idade, tem todo o enxoval completo e brinquedos educativos também. E eu amo um delivery, tá? E aí as meninas são maravilhosas pelo WhatsApp. Você fala, olha, hoje eu tenho um aniversário de uma criança de 3 anos. Eu quero brinquedo. Elas te mandam algumas opções da faixa etária. Você escolhe, elas mandam para tua casa. Ai, gente, sensacional. Cláudia, Ana Cláudia, muito obrigada pela tua parceria. Eu sou fãzaça já da tua loja, fã das tuas ideias, né? Agora com a Clube Kids também, sensacional. Eu amo pessoas que têm umas ideias inovadoras, vai vir ótica também, gente. Inclusive, amanhã participarei Não, de estaremos uma lá na Ótica One Kids. One Estamos lá. Kids, que vai ser voltada para criança, né? Sensacional, eu Porque amo a essas gente ideias, precisa gente. de espaços mesmo. Não é só que tem ambiente para criança, é que Sim,
tenha atendimento para a criança. Eu acho que Atendimento esse é para o criança. diferencial. Se você for investir em qualquer coisa para criança, você tem que investir em atendimento, Perfeito. né? Porque cada criança ela exige uma especificidade, um Exige. cuidado É diferente. diferente. É Cada verdade. criança é única e Verdade. você precisa estar preparado para isso, né? E hoje Uhum. as empresas precisam se preparar para essa questão da inclusão mesmo. Verdade. Sensacional. Parabéns mesmo. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui Nós e estamos ótimas aqui acreditam. fazendo, né, uma dobradinha até nos patrocínios. Pronto. Eu ajudei a fazer todos os. Inclusive, adorei. Nos próximos programas, a Amanda estará aqui também. Que aí a gente já, né, Já fica troca. Esse reforça negócio já melhor reforça ainda. melhor. Depois vai provar aqui, vai falar, nossa, é verdade, Lenoca. Então, vamos lá. Mas, ó, obrigada novamente, obrigada pela confiança e credibilidade, né, que vocês apostaram aqui junto com a gente no nosso Pode Escutar, Pode Falar. Um beijo em todos vocês e obrigada mais uma vez. E obrigada pela sua participação em todos eles. Mas para você ver, você conhece todos, né, e você realmente também sabe o quanto cada um Sim. é muito bom no que estão fazendo. Muito Né? bom. Então, São os lugares que eu indico são também. referência, são referência. Parabéns, gente. Obrigada. Não tem mais crianças, não é, mas então não é o Na meu hora ambiente que mais, mas sempre quando tiver, tem que indicar, com é para eles certeza. que eu indico. Maravilhoso. E doutora Amanda, vamos lá. Eu vou começar logo com uma pergunta muito legal, que é essa daqui. Eu acho que essa frase a gente ouve de muita gente, e eu tenho certeza que no teu consultório você também pode ouvir muito. Doutora, por que que a relação costuma esfriar pós-filhos? E a gente veio cansada. Esfria tudo, né? Não é só a relação. Esfria tudo. Olha eu provando aqui. Pela questão da exaustão mesmo, gente. Não tem como, né? Você já fica Uma exausto. rotina que você... Agora, com tudo isso, o que faz esfriar a relação é a falta de comunicação, a falta, né, de diálogo, de você parar para realmente avaliar a relação. Então, você vai se desconectando porque não trata. Vocês vão empurrando com a barriga os desconfortos por estar cansado, tá preguiça até de conversar, porque a gente está com sono, a gente escolhe ou conversar ou dormir, E aí, nessa hora, a gente tá precisando dormir, e aí a né? gente Bebê precisa dormir, pequeno. dorme, Uhum. né? Mas eu costumo dizer assim, Izzy, sinceramente, eu já tive 2 filhos e eu não me lembro, faz muito tempo, né? Hoje 25 essas anos, crianças são 27. diferentes, né? Eu não sei como é que... Mas eu não tive esse negócio de, não tô me aguentando. Eu tinha sono, eu tinha... Mas nada que eu fizesse, assim, aquela coisa mais dramática. Eu vou colocar aqui situações que a gente sabe que tem mães que têm uma estrutura diferente, tem a questão da rede de apoio, não estão acostumadas a ter privação de sono. Então, isso tudo a gente vai colocar aqui na mesa também como situações que precisam ser avaliadas. A questão tem que ter dedicação. Mesmo com dificuldade, não dá para dizer assim, mas eu não vou fazer, não dá para negligenciar. Então, mesmo com dificuldade, a gente precisa adaptar essa dificuldade. Nós temos esse problema. O que a gente pode fazer para melhorar? Como é que a gente pode se redividir? Eu acho que a divisão não está legal, mas para isso tem que conversar. Sim. Né? Eu costumo orientar os meus pacientes a construírem tempo de qualidade. E às vezes é deitado na cama. Tempo de qualidade. Sem pegar no celular, na televisão e bora pro nosso tempo de qualidade. 15, 20 minutos pra gente falar como foi o dia, o que foi, eu pensei nisso aqui. Olha, eu tô tendo dificuldade com isso, eu tô com sono, quem pode me ajudar? Tu pode pegar. Porque não precisa sair para jantar, para conversar, porque aí começa a dificultar muito. Porque hoje a gente não conseguiu Hoje a gente sair, não então a conseguiu gente sair, não a gente não conversou. Ai, não tem tempo, vai lá antes de dormir, deitem, conversem, tirem. Mas muita gente que já começa, deita e pega o celular. Já fica aqui, então é ligado na TV. E cada um fica pro seu lado. E isso aumenta essa desconexão. É óbvio que esfria o relacionamento. É verdade. E assim, eu acho que você conseguir falar. Eu sou uma pessoa que eu sou bem difícil de falar exatamente como eu estou me sentindo. Eu demoro um pouquinho para eu dizer exatamente, olha, eu não gostei disso, ou então podemos fazer dessa forma. Eu sou um pouquinho mais assim. Se eu sou dessa, o meu marido é muito mais. Ele demorou muito para me dizer de uma forma bem sutil que, tipo, ele sentia falta dessa conversa
porque eu tava cansada, eu ia colocar a criança pra dormir e eu acabava dormindo junto. Então, assim, numa conversa, numa outra situação, ele falou assim: Ah, eu não tenho nada pra falar. Mas de repente, se eu fosse falar, seria disso. Sabe? Então, assim, aí eu, poxa, né? Se ele tivesse me falado antes, a gente, né, eu teria me atentado mais, porque às vezes você tá muito cansado, você vai colocar pra dormir, e aí você acaba dormindo junto. Mas aquele despertar ali pra colocar a criança de volta no quarto dela, já sai, já volta, já vê, já conversa, já senta, já, né, toma alguma coisa, já come alguma coisa junto, ter esse tempinho de Ou não, qualidade. não necessariamente ter a conversa. Se tiver tudo acordado, você pode dizer assim, amor, olha, eu vou levar o nosso filho para dormir, pode ser que eu durma. Você pode me acordar, Eu mas. não sabia. Então, assim, é poder conversar e falar É, assim, essa possibilidade. é, Você se incomoda de me chamar? Pode ser que eu não consiga. Então, eu falo da minha dificuldade, compartilho com o outro para que ele é. possa me dar a mão. Tem problema para ti? Você pode me chamar e tá tudo bem. Às vezes é de madrugada, a gente vai conversar, de madrugada não, mas a gente pode se abraçar, né? Porque Ficar a junto ali, vamos assistir expressão uma de série, um filme, carinho uma. é importante para conectar. Então, a gente vai abraçar, boa noite, a gente pode ficar ali um pouco junto, a gente já se conecta de novo. O que que a gente pode fazer? Aproveitar o nosso jantar, dar o jantar das crianças, eles ainda não vão dormir, coloca as crianças para brincar ou com alguém pode brincar, ou se tem irmãos, brincar com os irmãos e a gente sentar para jantar enquanto tá conversando com eles. Sim, Mas a criança tá pulando, tá não sei o quê. Não tem problema, gente. Vocês podem conversar, sim, com certeza. né? Olha, dá assistência e continua E falando. continua Porque falando, senão, é. se a gente for querer o melhor cenário para acontecer, não vai Não acontecer vai. nunca. Hoje, inclusive, vi um meme muito engraçado na internet, que era a mãe, as crianças estavam comendo junto ali com o pai, e a mãe vai indo, como se ela fosse subir a escada, né, pro quarto. Aí ela olhou pro marido e fez só assim, olha. Aí ele entendeu aquilo dali, opa, meu amigo, eu tenho aqui um tempinho, e aí ele jogou cada filho no sofá, entregou a telas, ó lá, né? A gente não pode tela, mas nessas horas tela ajuda. Jogou a telas pra ele e correu atrás da mulher. E é isso, é tipo, é ter o tempo que você tem disponível pra usar aquilo dali a seu favor, a favor do seu relacionamento, né? É você enxergar essas oportunidades. Mas eu acho que a maior falta de comunicação é essa, é você falar exatamente como está se sentindo. Eu acho que é libertador no momento em que você olha e fala assim: Poxa, eu acho que a gente precisava, né, fazer diferente aqui. Não foi legal dessa forma, então me desculpa, não foi E bom. é aquilo que eu falei da questão das conversas difíceis. A gente, às É, vezes, as fica conversas protelando para difíceis. não ter que lidar com Exato, as conversas então. difíceis. Mas as conversas difíceis, elas são Uma hora chega. elas são as mais É. importantes. A questão é como ter uma conversa difícil de forma gentil, respeitosa. Uhum. Porque é aí que mora a questão. A gente pode ter conversas difíceis, falar, né? Eu falo muito assim, a minha comunicação hoje, depois de uma estrada, né, de autoconhecimento, ela hoje é muito funcional. Nesse sentido, é muito Bom. respeitosa, até comigo, em primeiro lugar. Então, eu costumo dizer, e aí quando eu falo do respeito primeiro com a gente, começa com a gente, é que eu costumo falar primeiro sobre mim. Meu amor, agora, neste momento, eu estou muito irritada. Então, se eu falar sobre isso agora, eu não vou dar conta. A gente pode conversar depois? Uhum. Então, assim, eu ensino. Hoje, meu relacionamento, eu nunca tive nenhum problema por conta disso. Porque a gente já foi se ensinando a conversar desse jeito. E eu falo, eu estou muito irritada. Isso aqui me trouxe irritação. Agora, falar sobre isso, eu não vou dar conta. E assim, eu já fui ao extremo de dizer assim, eu tô irritada, estou incomodada de estar irritada, porque eu acho que eu tô dramatizando, mas tem um pouquinho de paciência, porque vai passar, eu tô tentando me regular. Eu tô tentando aqui me regular, mas Uhum. eu tô precisando falar. Quando eu vou falando pra você, eu tô me regulando. Mas olha, Mas que assim, isso legal é muito falar, né? autoconhecimento, né? É muito autoconhecimento, porque eu já tô me Meus imaginando na pacientes minha ficam dizendo, falta ai, do para, isso aí autoconhecimento. É. já é nível Ali, ó, 4. Eu ainda tô no nível 1. o nível 1 sou eu aqui, tipo, calada, sem falar nada, e ele perguntando: o que é que você tem? O que é que você tem? Nada, Nada. nada. E o nada assim, né? Tipo, nada. Mas às Fuzilando, né, o vezes outro. eu não dou conta de falar, por exemplo, eu posso dizer assim, meu amor, neste momento eu não dou conta de falar o que eu tenho. É. Eu tenho, eu só não sei, Uhum. ainda não dou conta de falar. Então aí você já deixa o outro, né,
respeitando o seu tempo, porque às vezes falar no momento que a gente está sob estresse, sobre exaltação emocional, não é Sim, a melhor hora. sim. A gente precisa passar aquele estado emocional mais agitado, seja de raiva, seja de irritabilidade, para você poder conversar de forma gentil, de É. forma inteligente e ter a conversa difícil dessa E forma. ninguém tem bola de cristal, né, pra saber como é que você tá se sentindo ou pra saber que não foi O legal uma óbvio também atitude. É, precisa o ser óbvio dito, também porque o precisa que ser é dito. óbvio para mim não é para o outro. Não é pro outro. É isso aí. Ai, mas com certeza, viu? Isso daí já sabe que É. não, não sabe, gente, falem, porque as pessoas não sabem, né? Ninguém vai interpretar aquilo, seus significados. Então, quanto mais eu não consigo deixar o meu casal que está comigo sem antes ensinar eles a se comunicar. Tá? Se você sabe se comunicar, você vai lidar com o problema o resto da vida. Porque você vai ter problema o resto da vida. E não vai ficar fazendo terapia o resto da vida por conta daquele mesmo problema. Você, né, vai ter que aprender a entender ferramentas e desenvolver uma mentalidade que você possa lidar com os obstáculos de forma mais gentil, mais saudável, mais amorosa com você. Perfeito. Né? Eu não estou amorosa quando eu digo que eu estou agora muito irritada. E se eu falar, eu posso falar coisas que não vão te fazer bem, ou que eu nem quero dizer. Então, você pode me dar um tempo agora? E eu tenho certeza que muitas mães usam muito na educação de hoje em dia, na educação positiva, que todo mundo, né, fala que hoje em dia é uma educação positiva e tal. Legal. Mas essa frase eu falo muito pro meu filho. A mamãe tá muito brava agora. A mamãe tá muito chateada. Ou não, a mamãe tá triste agora. A mamãe ficou triste por conta disso, disso, disso. Isso a gente, né, consegue falar pros filhos, né? Então, bora. É porque as pessoas confundem a questão da educação positiva como se só tem que falar coisas positivas. É, Educação positiva não é ficou positividade muito. tóxica. É É, simplesmente você falar de encorajamento. É você falar e não pelo que eu não consigo. Sempre tem uma possibilidade. Você quer ajuda? Né? Eu verdade. estou percebendo que você está com essa dificuldade. Você quer ajuda? O que que você pode fazer melhor? É encorajar e não dá certo, Sim, deixa de fazer, ou então tá fazendo besteira. Então, não é só a questão do positivo. Você pode falar de coisas difíceis, encorajando seus filhos a serem melhor, a desenvolver o seu melhor, a darem o seu melhor naquela dificuldade. Ou perfeito. a encontrarem as suas alternativas. Que é isso que eu falo para os casais. Tem uma ferramenta que a gente usa na disciplina positiva, igual para criança. Para criança é a reunião de família, que a gente vai Uhum, ali falar cada um da sua dificuldade, se colocar dentro daquele padrão da família, que cada um pode ajudar. É a mesma coisa do casal. Quando a gente faz a reunião de casal, a gente coloca lá o nosso tema, que nós estamos, é como se fosse um time, estamos com essa dificuldade. Como que a gente pode melhorar? E o que pode melhorar não é como eu quero, nem como você quer. Qual é a terceira, quarta, quinta alternativas do time? perfeito. Dá certo? Você disponibiliza? Fechamos? Vamos tentar. Ah, uma semana nós fizemos, e aí que tal? Deu certo? Não, não deu certo. Vamos trocar. E não é uma reunião para falar de queixas, é uma reunião para dizer: estamos com esta dificuldade, quais são nossas soluções? A nossa bater cabeça é focado na solução e Legal não na isso. queixa. E não É. ficar dizendo. Eu digo para eles: ó, quando um falar, o outro tá, não pode se defender, não está Uhum, ali para acusar, é para dizer: eu percebo que a gente não está conseguindo levar os nossos filhos no horário, ou você uhum, não está conseguindo, eles estão chegando atrasados. O que que a gente pode pensar juntos? Porque não é só o outro acordar cedo. Se ele não tem essa dificuldade, pode dizer assim: vamos fazer o seguinte, eu assumo, porque eu tenho mais uhum. facilidade de acordar, e Sim. você faz isso. Fica bom pra você? Não fica? E não assim, porque tu não acordas. Não é reunião pra Pra se jogar na. acusar e nem Assim, é da culpar o gente achar outro. É soluções, pra né? dizer, a nossa família está com esta pendência. Você não dá conta. Sim. Também é de responsabilidade minha. Isso daí você sugere as crianças participarem também? Não, essa é a Não. reunião de casal. De E aí a gente vai casal. falar das dificuldades do Tá. casal, mas nós usamos essa mesma ferramenta para a família. Então, tu vai sentar lá com teus Uhum. filhos, dizer assim: Sim. estamos com dificuldade no final de semana, vocês percebem que a louça tá toda. Como é Aham. que a gente pode fazer? Dá, não sei o quê. Aí fazer eles sugerirem, Uhum. porque eles vão dizer aquilo que eles dão conta. Perfeito. E aí você
tem um espaço, também não precisa pegar a reunião e botar todas as pautas da família naquele dia, porque senão não tem solução, vai ser muito difícil. Vou começar a Escolhe uma fugir das pauta. pautas da família, né? Escolhe um, nós estamos percebendo isso. No final de semana, não tem funcionário em casa, como é que a gente vai se dividir? O que que tu podes fazer, fulano? O que que tu Sim. pode fazer, fulano, para ajudar, né? Como é que... Aí cada um sugere, e aí a gente fala de autonomia, a gente está ensinando eles a Legal. encontrarem soluções Gostei também. dessa ideia da reunião da família. Muito boa. E aí eles vão poder falar dos pais, Eu fiquei de aqui como é. imaginando, na verdade, sabe? E assim, teus filhos que E são ouvir, né? pequenos, eles E- podem participar no é, sentido de exercitar esta autonomia. é. É de você fazer, encorajá-los a criar também soluções. Uhum. E a entender a mentalidade a partir das soluções e não das reclamações. Muito bom. Das E queixas. logo no início, você falou também sobre uma coisa que a gente precisava enxergar, que é muito importante, é que o casal vem primeiro. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, antes de pais, somos casal. Se não tem investimento no casal, não tem pais. Perfeito. Então, a gente não continua bons pais se nós não somos bom casal. Então, o investimento primeiro é no casal. Maravilhoso. Se eu tenho Concordo. que investir tempo de viagem ou tempo de sair no final de semana, eu tenho que ter o tempo do meu marido. Sabe por quê, gente? Os filhos, eles vão embora. Uhum. E quem fica é o relacionamento. Se você Claro, não você que já construir tá aí isso, com filha que casou, é um filho isso. que. Uhum. Então, ou tem esse tempo. Ai, mas é porque eu não consigo sair se não for. Como é que a gente vai fazer? A gente não vai levar as crianças? Coitados, eles não vão sair. Não, gente, tem um momento que é para Uhum. crianças ficarem, não é para fazer isso. E tá tudo bem. Na época que eu tinha os meus filhos pequenos, eu me sentia culpada. Eu achava que parecia que eu tava sendo uma péssima mãe. Poxa, tava, Sim. coitados, eu vou sair para me divertir, eles vão ficar em casa. Né? E Mas não na é época não tinha isso, egoísmo. não é problema, gente. Pelo contrário, os filhos, eles ficam felizes de ver os pais bem, Felizes. relacionamentos bons, Sem dúvida. né? Então, assim, sempre, se você for escolher entre só tenho duas alternativas hoje para escolher entre uma atividade com os filhos e outra com o casal, a prioridade é primeiro o casal. Depois vem a atividade com o filho. Estão anotando, gente, porque essa foi muito importante, hein? Vocês não vão estar sendo péssimos pais, Não. né? Agora, se vocês negligenciarem o relacionamento de vocês, sim. Vocês não vão ser pais amorosos, vocês vão ser pais irritados, vocês não vão dar tempo de qualidade para os filhos de vocês, porque vocês não se E vão aturam estar em sempre casa. culpando um ao outro porque as coisas estão desandando, né? Então, quando a gente tem tempo, que a gente está bem, tudo flui, a Com gente certeza. dá melhor para os meninos, a gente flui, nossos funcionários em casa também ficam mais felizes, o clima fica mais leve. Agora, quando tem atrito entre o casal, tudo fica, reverbera em toda casa, em todo o sistema. Sem Então, dúvida. prioridade é cuidar do casal. Depois é dos filhos. Em primeiro lugar, vem o seu marido. É para ele a prioridade. Então, se é para eu pegar primeiro a comida, é para ele e não para as crianças, Muito legal. né? Eu vou deixar. Não, gente, não é negligência. É só para vocês entenderem que precisa ter essa mentalidade de que eu devo priorizar o cuidado do meu marido. Dos meus filhos no tempo que é necessário para eles, né? Eu vou Perfeito. viver a vida deles. E esqueçam os pitacos também, viu? Porque quando eles veem a gente saindo muito, né, sem os filhos, ou fazendo algumas atividades sem os Ainda filhos, fica ou assim, pronto. Não é sozinha, uma boa cadê a mãe porque vive. criança? Cadê a criança? Só sai sem a criança. Cadê a criança, né? Eu respeito muito quem escolhe não viajar sem os filhos, né? Quem escolhe viajar somente com os filhos, mas entenda que também quem opta por viajar sem os filhos é também porque está se priorizando de alguma forma. Não é negligência e não é falta, muito menos falta de amor, né? Mas é um momento em que você se reencontra com você. Quando eu viajei sozinha, né? E meu marido também teve um congresso, ele viajou sozinho. E isso é legal também. É você ter um tempo só seu, né? Muito, Isso é muito. Eu importantíssimo. super preservo isso em mim, de ter o meu tempo, de poder viajar, de fazer as minhas coisas, porque eu sou muito mais feliz, assim, eu dou Uhum. muito melhor me dou muito melhor pro outro, né? Eu sou melhor mãe quando eu tô feliz. E a gente tá feliz quando a gente vive relacionamentos saudáveis. Se a gente vive em atrito, a gente não tem como ser feliz. É. Então, sempre, gente, a prioridade é do casal. E depois a gente
organiza a vida dos filhos. É. Ai, mas eu tenho que sair todos os dias. Não, gente, mas vocês têm que entender que eu tenho que priorizar a conexão. Eu tenho que me manter conectado Uhum. com o meu parceiro. Sim. Se você se mantém conectado, o resto vocês dois vão poder fazer para os filhos. Com certeza. Mas o time é perceber essa desconexão, que é o afastamento, falta de interesse para estar junto, de fazer programas juntos, de conversar. Quando vocês percebem que já não estão conversando, que vocês já estão desinteressados mesmo no outro, que já tem falta de libido, Uhum. além de uma questão fisiológica, tem uma questão de interação e conexão dos dois também. Sim. Né? E a Quando gente você já sabe que quando a não. gente tem filho pequeno, isso tem que ser readaptado. Sim. Mas para isso eu preciso falar para o outro como eu estou me sentindo, para que o outro entenda. Eu estava conversando há umas 2 semanas atrás com um casal que a mulher está vivendo a menopausa. E ele estressadíssimo, sem conseguir entender, e achando que a mulher tá traindo, que não sei o quê, porque a mulher tava com falta de libido, com preguiça, com não sei o quê, nem ela sabia que ela tava na menopausa, sabe Uhum. aquele conflito todo? E ele achando que ela estava traindo, porque ela não queria mais, porque ela não procurava, porque ela não sei o quê, não, não, não. Então, assim, se você não fala o que você tá sentindo, que não é sobre o outro, é sobre você, tem como outro adivinhar, e começam as minhocas, começam as Sim. coisas, né, Não, e você, mesmo que você não saiba que você está passando por isso, você procurar ajuda, né, sempre. para realmente entender por que você está daquele jeito, né? Excesso de irritabilidade, Exato. que às vezes não é É, questão fisiológica, é, não precisa estar acontecendo. Ai, por que que tô assim? Não está sim, acontecendo nenhum problema aqui em sim, casa. com Mas uma certeza, questão fisiológica pode com passar a certeza. vir ser um problema. Com certeza. Eu procurei uma endócrino até. Eu tive um processo de emagrecimento em um ano muito grande. Eu perdi 19 quilos, né? 19 quilos. Porque, assim, na gravidez da Maria Júlia, eu engordei 20 quilos. A segunda leva da pandemia, eu só ficava em casa me entupindo de chocolate. Eu engordei 20 quilos e foi isso, ok. Mas depois eu Eu quero precisei correr provar, atrás, por favor. né? Falei em engordar 20 quilos. Vai já engordar. É light, né, Lenoca? É light isso daí. Mas, e aí eu demorei muito pra me perceber que eu não tava gostando da forma como eu tava. Delícia, né? É isso aí, maravilhoso. Lenoca derrete na boca. Mas eu falo assim, você precisa estar bem consigo mesma. O seu corpo, ele é seu templo mesmo. E você precisa estar bem e se aceitar daquele jeito. No momento que você se olha e você se aceita, e você se gosta do que você tá vendo, tá maravilhoso. Você só tem que ir em busca de saúde. Veja como é que tá a sua saúde em volta daquilo e tá tudo bem. Então eu não tava nem com saúde, porque eu Nem me tava sentindo e bem. nem me sentindo bem. Eu não tava nem com uma nem com outra. Então assim, eu procurei ajuda, inclusive o Zé Carlos é especialista em emagrecimento, né? Ele está agora trabalhando com isso. E eu falei pra ele, então, depois que ele teve uma certificação, que é um grupo pequeno no Brasil que tem essa certificação de emagrecimento, eu falei assim, não, então eu quero agora, né, me tratar e quero iniciar contigo e tal. Ele falou, opa, vamos. Em nenhum momento, eu achei muito legal, porque em nenhum momento, em casal, ele me apontou, que enxergou que eu não estava bem, fui eu. Eu enxerguei em mim algo que eu falei assim, eu não tô bem. Não foi ele que chegou, tipo, reclamando. Isso eu achei muito legal. E aí, no momento que eu falei pra ele, olha, eu não tô bem, eu me vi em vídeos e tal, e eu falei assim, não sou eu, não tô me reconhecendo e quero esse processo de emagrecimento. Só que aí, quando eu emagreci, os primeiros meses foi muito rápido e eu perdi muita energia. Eu fiquei assim, eu falava pra ele, eu falei, parece que eu tô sem vontade de viver. Então eu tinha preguiça pra tudo, inclusive, obviamente, pra sexo, né? Então eu falei assim, gente, mas não é normal isso, né? A gente tá sem vontade de nada. Eu tô com preguiça pra brincar, eu tô com preguiça pra ir trabalhar. Aí ele falou assim, não é normal que o seu corpo tá vivendo, porque assim, você Precisa perdeu se readaptar. muito
muito, e teu corpo falou assim: é melhor você ficar deitada, amor, né? Porque você tá morrendo, né? De repente, eu não sei o que tá acontecendo, mas você tá morrendo, a gente precisa recuperar essa energia primeiro. E aí, quando eu fui pro endócrino, né, junto com ele, com um nutricionista, e repus vitaminas, minerais, tudo que eu tava perdendo, eu só fui outra pessoa. Sim. Então, no momento que você enxerga que você não tá bem, você precisa também procurar ajuda. Esse eu acho que é o mais importante. Muito, muito. E as E aí pessoas volto a protelam isso, dizer né? que De a procurar gente precisa estar ajuda. bem. Ai, como é que eu vou me conectar com meu É, marido se eu não estou bem se eu não tô comigo? bem, E exato. aí, como é que eu sei? Gente, não é porque você acabou de ter filho que você tem que andar desleixada, É. sabe? Desarrumada. O seu marido tem que chegar em casa, você tem que estar arrumada. Ah, mas por que precisa? Ele não está no meu corpo, ele não está no meu, Gente, no não é meu uma frase cansaço. machista, Não não é é uma uma frase, frase é de machista. autocuidado. É Sabe de por quê? autocuidado. Porque não é só para ele de ver, é para você. Você começa a achar que Você tá bem. não tô mais interessante. E aí, enquanto eu tô focada no bebê, talvez isso passe despercebido. Por isso que muitas Uhum, mulheres não conseguem nem perceber que estão mal consigo. Precisa de um tempo. E às vezes esse tempo passa. uhum. O time de dar jeito, e aí os casais já se desconectaram com mais tempo. Eh, eu tive uma paciente que me perguntou uma vez assim, ah, Amanda, mas como é que a gente faz? Eu tenho que transar todo dia, ai, meu marido fica... Ela queixa, né? Aí eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Adultos fazem o que precisa ser feito, crianças que fazem o que querem, né? Você escova o dente, você toma banho só quando você quer. Não, você toma banho porque tem que tomar banho, o sexo é a mesma coisa. Você tem que fazer porque é isso que conecta o casal. Ai, mas aí como assim? Aí vem a questão. Como vocês se estimulam, como vocês pensam. Você precisa pensar em sexo para poder querer. Ninguém acorda todo dia Ainda mais motivado. depois, Mentira! logo Com de filho filho, novinho. A gente não sabe o acorda quanto é uma bomba motivado. hormonal. Nossa Senhora, joga a gente lá embaixo. A gente não acorda motivado nunca. É, joga a gente lá embaixo. Aí se. Imagina no período que nós estamos com um bebê pequeno, que não é esse o foco, diminui a atenção, né? É, Diminui realmente a disponibilidade. Mas você precisa pensar, se esforçar e dizer assim, não, eu preciso. Então, eu tenho que estar ali estimulando meu parceiro com mensagens, acordando e dizendo, putz, hoje eu vou me preparar para isso. Para o teu corpo estar pronto para... é, Mas não acontece do nada. Ninguém acorda assim, mega motivado, é, todos os dias com é. vontade de fazer sexo. E Não ambos, acontece isso. não, é. E É ambos tudo mentira. precisam Quem se fala que estimular, é acontece isso, verdade. mentira. É mentira. Você precisa estar pensando nisso. É porque a pessoa acorda assim porque ela está pensando, ela está sendo estimulada. Porque nossa fisiologia ela é criada para sobreviver. A gente quer só sombra e água fresca. É, Levantar é né, com aquilo esforço. do corpo, né, de a gente querer ficar deitada, né, o Para tempo inteiro. levantar, a gente Mas faz não, a gente esforço. Então, precisa. para tudo, tem que fazer É, esforço. atividade física, você tem que ir, Esforço. você tem Ai, que mas ir. eu não gosto, gente, mas não dá para, não precisa gostar. A gente não toma, volto a dizer, a gente toma banho só quando precisa? Não, a gente toma banho porque tem que tomar todo dia, a gente escova. E é o Não, que é isso. conecta o casal, E é o que né? conecta. Faz total diferença, é o que Senão virou conecta. amigo, Viram amigos. irmãos. É, né? E aí isso desconecta, aí qualquer pessoa pode ser, É verdade, entendeu? verdade. Uma amiga, inclusive, ela veio me falar, né, da separação dela, antes desse atual relacionamento, e ela falou uma coisa muito legal mesmo, porque ela disse que na terapia a psicóloga perguntou pra ela, mas, Fulana, por que que você tá ainda nesse relacionamento, né? O que que você gosta nele, o que que você vê nele? Aí ela pegou e falou assim, ah, ele me faz rir. Aí ela olhou e falou assim, mas Lana, o teu contador pode te fazer rir, né? O cara da padaria pode te fazer rir. Então, não pode ser só por isso, né? Então, o que mais, né? Me fala do teu relacionamento. E aí foi aí que ela começou a enxergar que as coisas não estavam bem. Aí ela realmente separou, tá num outro relacionamento agora com um filho, legal. Mas é uma frase que realmente, né? Quando a gente pergunta para uma outra pessoa, você diz, ah, ele me faz rir. Não, é sobre isso que você acabou de falar. Calma, tem muito mais no relacionamento, senão você vira amigo, você vira irmão, você vira, né? E menos um casal, de fato. E eu E costumo tem que dizer, ter essa inclusive assim, conexão. é, não é o amor que sustenta relacionamento. Hã? Olha aí, volta a fita. Não é amor que sustenta um relacionamento. Não. Tem outras coisas que é estilo de vida, propósitos, objetivos, valores. Você pode ter amor.
Se isso desencontrar, não tem relacionamento, gente. Verdade. Pode ter muito amor, mas você tem que ter muitas outras coisas envolvidas aí para Então, tudo isso dar não certo, né? sustenta. O que sustenta são os propósitos, são os acordos, são aonde que nós queremos chegar, se a gente tem objetivos em comum que se convertem. Senão, não Verdade. tem relacionamento, gente. Pode ser amar aquela pessoa, ela ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu quero ter filho e outro não quer, isso para mim é muito valor, acabou, não tem relacionamento. Verdade. Eu tenho que rever isso. Então, o que é inegociável para mim? São valores compatíveis que fazem a pessoa se relacionar bem. Se são Uhum. incompatíveis, não tem relacionamento, E gente. tem valores inegociáveis para ambos, Para né? E ambos. aí a gente precisa ter Vai um para encontro. as conversas difíceis. Você tem que falar Perfeito, quais são os seus valores inegociáveis, até onde eu não deixo passar. perfeito. E falando de valores, sempre vai gerar conflitos, né? E é muito legal, assim, porque ele me fala muito sobre o que ele acha que a gente precisa mudar em relação à maternidade, à minha maternidade, né? E eu também em relação à paternidade. E uma das coisas, por exemplo, que ele sempre me fala dos valores dele, né? De falar assim, olha, você tá dando muito brinquedo, né, para as crianças e eles não estão valorizando nada. Eles desvalorizam tudo que a gente dá. Então, eles brincam 5 minutos aqui com isso, se empolgam a um primeiro momento, depois você vê largado, já não tem cuidado, e a necessidade deles terem uma outra coisa. Então, sempre ele vem me apontando isso, né? E eu acho formidável, porque é algo que eu preciso trabalhar em mim. Sim. Não é algo fácil para mim. Ver alguma coisa que eu acho que é a cara do meu filho, é a cara da minha filha, e, tipo, não levar ou não comprar. Tipo, viagem eu sempre trago, né? Trago muita coisa até. Se por ele compraria uma lembrança para cada um e acabou. E são valores importantes, e eu sei que são importantes, e é algo que eu preciso trabalhar em mim. Mas eu acho que essa comunicação, ela é essencial, né? Tá tudo na comunicação, porque eu Tá preciso tudo na falar dos meus comunicação. valores É isso. inegociáveis, Se a daquilo gente não conversa, acabou. que é inegociável, que eu não passo É. por cima. Eu preciso saber, porque se não for compatível com o outro, É. gente, a gente vai dar murro em ponta de faca. E aí eu falo pra ele, tô trabalhando isso, né, tô trabalhando, tô vendo, né, uma forma da gente fazer isso acontecer da melhor forma possível, E o que eu né? acho legal também, assim, nesse período de que você tá com filho, primeiro filho, filho pequeno, é exercitar a escuta ativa, sabe? É você se disponibilizar para ouvir o outro, sem julgar, sem querer se defender, entender o que está passando pelo outro, de Uhum. ambos, né? Porque nós mulheres também, acho que é difícil a gente parar para ouvir os pais que não sabem ser pais, eles a gente sabe o processo da maternidade, a gente vive aquilo. O pai ele só aprende quando nasce a criança, que ele sabe, opa, agora eu sou pai. É ilusão achar, ai, conversa com a barriga, ele participa, ele vai ver a ultrassom, ele vai. Não, gente, ele não entender, ele não entende o que a gente entende. É Ele verdade. só É totalmente entende diferente. quando ele olha para aquele bebê e diz agora, a gente bota no colo e diz agora é teu, vai. Aí eles ficam, né, meio perdidos e tem que começar a entender, a internalizar esse novo papel. Mas muitos não conseguem. Né? Hoje eu Verdade. conversava com um paciente meu que vai ter bebê essa semana, e eu, e aí, tu estás preparado? Qual é, o que que tu estás disposto? Tudo. Ele falou, Amanda, tem uma limitação. Eu estou disposto a algumas coisas, outras coisas eu não estou disposto. "Ah, mas tu já comunicaste para ela? Não, tu vais porque ser aquele pai que vai trocar, que vai dizer que ele não, esse não. Eu vou ser o pai que estou preocupada com o sustento, como é do seu Isso. futuro, isso para mim é muito É. importante. Tô querendo, assim, também ficar, participar, eu quero levar, eu quero. Mas não conte com esse pai que vai passar a madrugada, porque eu não dou conta disso. Então, você já comunicou para sua esposa É. isso? Já comuniquei. Tá tudo bem entre vocês? Tá tudo bem, então tá ótimo. É Mas às isso. vezes a gente não comunica, Não fala, né? não fala, não faz, É, e o outro fica achando que é má vontade, que eu não sei. Não, bora falar, bora botar tudo aqui é, claro. Uma comunicação clara sempre funciona é. melhor. Não, em relação, que até essa divisão de responsabilidade, né, que é uma pauta importante que eu tinha sinalizado aqui. Essa divisão de responsabilidade, ela precisa ser dita. A gente não pode só Achar que o outro achar, vai entender que supor, é. exatamente, supor que o outro vai fazer aquilo Sim. que você tá na tua expectativa, né? Então, lá em casa sempre funcionou muito bem, muito bem. Ele é o cara
que realmente se preocupa, que não tá faltando nada pra gente, nada. Mas ele não era de trocar a fralda, de dar banho, de ficar acordado, não. Ele era a pessoa de prover que eu ficasse bem, que meus filhos ficassem bem, e pra mim tá tudo bem porque a gente dividiu assim, né? Então eu trabalho meio período. Eu abdiquei de meio período, né, para estar com as crianças, mais perto das crianças, né, e organizar mais a nossa vida escolar e, né, com todas as demandas que tem, ele divide o que ele consegue, porque ele sai muito cedo de casa, né, para trabalhar e volta muito tarde de casa. Então foi assim essa divisão, mas foi desde o início algo muito conversado. E deu falar, olha, eu não consigo viver com a privação de sono. E ele falar também, olha, eu também não consigo, eu preciso dormir porque no outro dia eu tenho que acordar cedo e é isso e vai. A gente só ficava acordado os dois quando a criança estava doente, quando a gente precisava ter esse plantão, aí eram os dois, eu botava a criança para dormir com a gente e ficava os dois ali. Mas sempre funcionou muito bem e muito acordado essa divisão. E é isso, divisão de responsabilidade, ela precisa ser acordado com os dois. Não é supor que o outro vai fazer tudo e o outro achar que, poxa, eu tô sempre aqui esperando uma ajuda, eu tô sempre aqui esperando, porque não é ajuda, na verdade, né? Eu tô sempre aqui esperando que ele faça mais, mas não foi Não foi acordado, não foi acordado. comunicado. Agora, assim, o que eu vejo aqui é muito legal a gente falar, ai, conversem antes de ter filho, façam os acordos. Gente, Hum, seria lindo se todo mundo que tivesse essa Não, consciência não fizesse, vai né? no, Botasse em no dia prática. a Até tem dia, consciência, mas não tem é. prática. E outra, tem muitos pais de primeira viagem que não sabem nem quais são os problemas que vão ter. Eu acho que o diferente é quando a gente está passando pela situação, como a gente vai lidar. Quando a gente está passando pela situação, eu estou percebendo que eu tô 2 dias acordando e você não acorda. Isso para mim tá muito puxado. Como é que você pode me ajudar? E Uhum, não é tu não fazes isso, e acusando e culpando, né? Eu percebo que tá acontecendo isso, eu não tô dando conta de ficar acordada todas as noites. Ah, mas eu também não dou conta de acordar, então vamos ver quem que a gente pode chamar para nos ajudar, porque isso para mim tá pesado. Então, quando eu falo a partir é a mãe que interfere muito, é a avó que fica lá dando os pitacos, não sei o quê. E assim, eu ouço e eu tenho aquele momento para tratar com meu parceiro, que as regras são as é, nossas. é. Então a gente também precisa. Eu estou atendendo um casal que a grande dificuldade é essa. A A sogra interferência da e família, né? ele não dá esses limites segundo ela entende que seja limite. Para ele Uhum, está dando, mas para ela precisa de mais limites. E às vezes não é ele que precisa dar limite. É ela que precisa também se posicionar uhum. e dizer assim, ó, aqui não, né? Porque tu está falando da família, está falando Sim, do filho. sim. Então, às vezes, o filho não posiciona a mãe pela relação. Você tem que dizer assim, ó, sogra, né? É uma delícia contar com você, mas o meu limite é esse aqui. Isso aqui não, Isso é né? importante Eu também. converso com. A gente tem essa regra, eu e Uhum, Fulano já conversamos. uhum. Isso aqui vai ter. O Ou nosso às filho vezes é você não assim. quer se indispor diretamente, já fala pro marido, né? Pois é, mas às Fala vezes a pro. relação do filho não permite isso. Tem pessoas que não têm uma boa Entendi. relação com a mãe de abertura para poder falar sobre isso. Você tem que ter maturidade, gentileza para poder dizer assim: olha, sogra, seguinte, adoro sua ajuda. Aí você valoriza, isso aí é PNL, né? Você ajuda, vai, elogia, você diz, adoro a Adoro. sua ajuda, a sua Massa. presença, mas olha, eu e o fulaninho, combinamos que o nosso filho não vai comer açúcar. Então, sogra, se ele comer açúcar, você der açúcar, infelizmente a gente vai precisar diminuir um pouco mais a convivência com você. Dá pra você respeitar? Dá pra gente combinar desse jeito? Eu quero super. Agora é trabalhoso, né? É, Ah, é porque a pessoa te trabalhoso, mas tem que chateia, mas você tem que insistir. sustentar, gente. A gente É, quer falar o que quer é. e que o outro reaja do jeito que a gente quer. E dá pra fazer isso numa boa, né? É Sem. isso que eu falo, a gente É, poder comunicar de forma gentil, de forma sim. amorosa, de forma de entender que o outro tem a melhor intenção. Eu sei do amor, porque todo mundo ali é excesso de amor, tá fazendo demais por excesso de amor, né? É, eu tava aqui também, participação de terceiros, porque sempre vai ter, Sempre vai né? ter. Vai ter. Então a gente precisa E aí eu realmente. sempre acho que o outro é demais. É, É a família do outro que é demais, né? nunca a sua, Nunca né? a sua.
Essa é a verdade. Então, assim, isso precisa estar bem acordado. Ó, e entre o casal mesmo. O que que é que a gente permite? Olha, essa questão de alimentação é é difícil de lidar, porque vem os avós dar uns bombons, dar não sei o quê, e a gente Nossa, não meus quer pais que são deem. terríveis. Ali eu até reconheço, são Então, só os que aí eu avós por tenho que parte de dizer, mãe. assim, Leva a dica. eu percebo que a minha mãe tem dificuldade de toda vez ela vai falar, dar o bombom, ela vai dar escondido. Então, eu vou evitar. É. Eu vou dar convivência só naquele dia que eu vou fingir que eu não tô E vendo e tá tudo bem, ela dá o bombom, porque eu não vou conseguir tirar isso. Mas eu também não vou botar todo dia, porque a minha mãe não tem, ela tem essa dificuldade de ceder. E eu preciso resguardar a educação que eu quero dar para o meu filho. perfeito. E aí eu volto a dizer, assim, com a questão da culpa, seja com a família, seja com o relacionamento, Izzy. A gente precisa saber dar limite, a gente precisa saber pontuar com gentileza, fazer acordo, checar se o outro tá tudo bem para o outro, se dá pra gente fazer desse jeito, não é? Eu quero que seja assim. Tá tudo bem? Você dá conta de fazer isso? Aí as coisas começam a fluir com mais facilidade, sabe? Porque os achismos, ou eu levar para o lado Achismo. pessoal, eu tirar conclusões, só atrapalha o processo. Perfeito. Tudo que o E outro nem, fala é mais sobre ele do que sobre mim, então não precisa se defender, você pode perguntar. com certeza. E a gente sabe que a maternidade, ela é cansativa, ela muda toda a tua rotina, e a gente sabe quantas mães não têm rede de apoio e também que vivem uma maternidade atípica, né? E realmente você encontrar no seu parceiro esse apoio emocional, essa amizade, esse companheirismo, essa pessoa que vai estar ali, vai dividir, né? Vai se conectar com você e realmente vai segurar a tua mão pro que vier, é difícil também, né? Ter essa pessoa que É realmente difícil. esteja ao seu lado Mas aí eu vou te falar o que que pra é segurar o difícil. rojão, né? É porque Hum. começa lá atrás, quando começa o relacionamento. A gente acha que namoro a gente não trata as coisas difíceis porque eu não quero brigar, Uhum. eu não quero ter problema. E o namoro é para ter conversa difícil, é para literalmente dizer, olha, quero a minha vida desse É. jeito. Se não der certo, acabou. O namoro é pra isso. Aí Uhum. não, eu espero, não trato. Acho que meu namoro foi perfeito, não tive. Aí vai pro casamento. Ele não tratou nada. Não fez Uhum. acordo, não disse como que tinha que ser. Aí começa as confusões. É porque tu fizeste isso, por causa que eu não tenho paciência pra isso. Mas não era assim. Não era assim É. porque a gente não tratou, porque a gente não se deu espaço para isso. Então, namorar, a gente precisa falar de futuro, a gente precisa falar de valores, para saber se são compatíveis. Aí, como é que eu não falo nada disso, caso e tenho filho sem conversar sobre essas coisas super importantes? Verdade. Vai dar BO. Vai dar BO e não vai demorar muito. E aí, quando o filho vem, acabou, né? É. E, inclusive, né, de a gente falar dessa questão da maternidade atípica, queria mandar um beijo pra Lenoca e pro meu sócio que tá aqui, que é o Cauê. E eu sei que vocês dois são muito parceiros, que você segura a mão de Lenoca, o quanto do rojão que você segura com ela, e o quanto eu admiro vocês dois como casal. E eu espero muito que cada vez mais vocês consigam conversar um com o outro, olhando nos olhos, e consigam achar, no meio ao caos, ao todo cansaço, um tempinho para vocês dois, para que vocês resgatem sempre, sempre o amor que vocês escolheram dividir. E eu acho muito lindo e eu admiro muito vocês. E eu queria mandar um beijo para a Lenoca e dizer que eu admiro muito você como papai, viu? E o rojão que você segura ali, segurando a mão da minha amiga. E eu sei, é muito lindo ver vocês dois. E eu vi o desabafo dela, o cansaço, e assim, a gente entende tudo isso, o cansaço, a rotina, mas que vocês sempre achem um tempinho para resgatar esse amor e essa conexão entre vocês. E para isso, o fundamental é pedir ajuda. É Fundamental saber pedir pedir ajuda. ajuda, não achar que é menos, eu sou menos porque eu tô pedindo ajuda. É assim, eu não dou conta, né? Sogra, sogro, mãe, eu preciso de tantas horas que você nos ajude com Irmã, isso, bora, irmã, Mili. né? Também a gente não precisa deixar o dia inteiro, a gente sabe que os outros têm limitação, então assim, em uma hora, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café, É respirar isso, assim com o é filho, isso. porque
Gente, filho é um Com negócio, né? certeza, com Nunca certeza. mais a gente fica assim. Nunca É mais um a tal de gente... mãe, 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 o dia inteiro. O dia inteiro. E É. não passa, meus filhos são adultos. E todo dia é uma mensagem. Mãe, resolve isso. Mãe, faz isso. Mãe, né? É. Eu digo, mas teu pai é do pai É. também. Aí pai, Eu pai, sou pai. assim É também, assim. eu sou casada com filhos, eu mando sempre mensagem pro meu pai resolver alguma coisa pra mim, É sobre isso. do meu carro, ai, pra mamãe também, vai, mãe, já viu isso pra mim, sabe? A camisa do Círio, mãe, já viu a camisa do Círio, né? Tipo, é isso, a gente nunca vai deixar de ser filho. Não vai. Mas a gente precisa entender que os filhos vêm depois. Os Perfeito. pais sempre são grandes e os filhos são pequenos. Então, a gente que dá para os filhos. Não é para inverter isso. Não é Verdade. os filhos que tem que fazer. Né? A gente que faz para os filhos. Enquanto relacionamento, é o casal que faz pelo casal para ter estrutura para fazer pelo filho. Perfeito. Amanda, na tua experiência, você atendendo os casais, tudo, o que que você colocaria para as pessoas? O que que você hoje tem observado que mais desconecta os casais? Para mim, o que eu mais percebo é, primeiro, as pessoas no excesso de tela. Muitas distrações com extra. Então, no tempo que às vezes eu Uhum. tenho, eu tô no celular e não tô conversando. Gente, eu Tá sento num cada um no seu restaurante, celular, né? experimentem sentar num restaurante e ver as pessoas, Uhum. ver os casais. Tá todo mundo aqui, conversando pelo WhatsApp, só pode, né? É isso. Muita, né? Então, assim, o que tem desconectado é você não ter É qualidade de você tempo. conectado com outra É, coisa, né? é você não conectar tempo de qualidade com o seu Uhum. parceiro. Uhum. É você deixar de ser carinhoso, deixar de expressar, né, amor. Às vezes com um abraço, com um cheiro, passa. E assim, se você não faz isso todo dia, é Isso. óbvio que desconecta. É. O que desconecta também, falta de admiração, coisas engolidas, sabe? Que você vai engolindo, engolindo, não gosta, não gosta, não gosta, não tem como se desconectar. E às vezes o outro não sabe nem por quê. Então são vários fatores que desconectam o casal, né? E a falta de comunicação para mim é principal, porque quando você não consegue dizer para o seu parceiro aquilo que você está sentindo ou solicitar, né, aquilo que é importante para você, você vai se desconectar. Então a desconexão ela acontece por várias vias. Às vezes o casal estava todo ok, quando tem filho, vai se desconectar por causa do cansaço. Quando não tem filho, se não conversa, ou então excesso de trabalho, tudo que é demais que tira Tudo o que é foco da demais. qualidade Isso. do tempo do casal, vai desconectar. Perfeito. Tem que ter esse tempo, né? Tem que ter esse tempo, tem que ter limite para tudo, excesso realmente. Não vou mentir que, né, várias Todo mundo vezes faz eu me isso, né? peguei nessa situação, Eu né? Eu também. tô aqui, uma vez eu até Fico de brinquei com olho ele. agora. Uma vez eu até brinquei com ele que a gente tava aqui, né, no restaurante, e hoje, na É verdade, porque a gente a trabalha gente também com é isso, isso né? que eu ia Esse que é o falar. problema. A gente resolve muita coisa pelo celular, né? Então, nós somos empreendedoras, né? Nós estamos aqui com mil e afazeres, e a gente está resolvendo algumas coisas ali. Então, Estudando. estudando, né? Então, tá tudo aqui hoje no teu celular, né? E e-mail, e é WhatsApp e tudo. E aí a gente tá aqui resolvendo, né? Então, nós saímos para jantar. Essa cena aí. Aí tô aqui no celular e resolvendo alguma coisa, e ele resolvendo alguma coisa. Aí teve uma vez que eu olhei para ele e falei assim: e amor, as pessoas vão achar que a gente não se ama mais. Né? Quem estiver olhando, a gente tá aqui, né? Tipo assim, vai, vamos parar de falar aqui no celular, vamos deixar um pouquinho. E a gente fica naquela, né, de tentar se podar um pouquinho disso, se reservar um pouquinho, falar assim: olha, não é tão urgente. Se não for tão urgente, dá para esperar um pouquinho e já já a gente. E É que nem a assim, gente o tá legal é dirigindo, cara. Dirigindo, de você tá aqui você poder dirigindo, falar. calma, calma. Uhum. Uhum. Olá. É de, é de você poder falar. Amor, Até a acho que a gente tá Siri demais. confirmou aí. Confirmou. É. A gente tá demais. Então, assim, isso é legal. É, não, a gente É eu fala, tipo, estabelecer essa relação que eu tenho espaço pra gente se regular. é, Ó, amor, acho que você tá, é, né, a gente combinou tal coisa, mas não tá fluindo. O que tu tá tendo de dificuldade?
Uhum. Como é que eu posso te ajudar? E não ficar ali só apontando, sabe? Tá vendo só? Sempre assim. Nunca acorda, nunca deixa. Eu recebo um monte de casal que fica assim, porque o fulano nunca acorda. Essa criança chega todo dia a trabalho porque ele não acorda. E o que que você pode fazer? O que a pessoa faz? É a obrigação dele. Eu já faço outras coisas. A obrigação dele não quer fazer. Tá, mas então bora trocar de obrigação, porque talvez essa ele não vai De dar conta de fazer. repente, você vai melhor nessa obrigação e eu E vou o melhor na outro dá outra. melhor na outra. Mas ficam essas coisas de competir, Uhum. de ele tem que fazer, Entendi. né? Eu já faço muito. Uhum. E o homem também, quando eu vou ouvir os homens, é tudo se queixando. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar com a cabeça pensando como é que eu vou pagar as contas porque ela gasta, porque ela não tá preocupada. É assim, então assim, cada um com seu ponto de vista e com a sua queixa, né? O importante é se comunicar, falar sobre e não perder a gentileza, gente. Não perder a gentileza. Cada vez mais eu É tenho porque a gente acha que comprovado. falar exatamente o que tá sentindo é você, de repente, Você não pode falar falar de uma forma tudo gentil e que você você magoar quer. o outro, ou você, né? E você fica melindrando ali algumas palavras, né? Mas dá pra ser gentil, né? Falando o que Dá pra você você quer. falar tudo, você até as coisas difíceis com Eu gentileza. preciso aprender mais sobre isso, eu sei. Eu sei. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso tentar ser gentil, porque quando eu vou segurando, 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 e aí quando eu vou falar, eu não sou tão Tava gentil assim. gentil. Porque segurou, segurou, segurou. É, exato. Né? Porque eu não consigo, eu preciso trabalhar, eu não consigo Então, falar na sabe qual hora. é qual é o exercício principal para que não fique engolindo? É fazer as reuniões semanais de casal, que aí É. você se obriga a ter aquele momento. E Eu eu achei digo, legal a reunião de isso. casal, eu ainda digo para os meus casais o seguinte, que não pode ser, vamos sentar aqui para falar, não, tem que ser um momento, o melhor momento de vocês. Então, Uhum. nós vamos sentar, nós vamos tomar lá nosso vinho, nós vamos sentar para jantar, e na pauta, a conversa, não sei o quê, terminou os Não acordos, precisa vamos ser uma continuar aqui. obrigação ruim. E Lá não vem, vamos lá lá. vamos sentar Vamos para. lá. Não, tem que ser um momento prazeroso para que você possa falar das dificuldades Rir, e tá falar ali sobre depois se isso. divertir. Depois É, continua se divertindo. Já e, sentamos, já organizamos isso, vamos tomar, vamos conversar, falar é. sobre outras coisas. Para que seja leve e te dê vontade de Uhum. tratar as coisas difíceis. Sim, muito bom. Por isso, a gente começa com os elogios, a gente começa apreciando o outro para depois dizer, essa é a parte difícil. Mas você já começou elogiando, dizendo, puxa, eu adoro, admiro tal coisa, eu, PNL de novo. viu? Você já, e aí porque aí você se abre para ouvir. É, Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes na comunicação a gente esquece de falar aquilo que é bom. verdade. A gente Você senta também para não pode sentar conversar. pra falar só das coisas que você acha que não tá boa, né? A gente tem que dizer assim, puxa, tá É, muito legal como você tem conseguido fazer isso. Todos os dias você tem acordado, eu é, percebo que você tá falando. Puxa, é, dá vontade de conversar. é Mas a verdade. maioria das pessoas não consegue reforçar Verdade. aquilo que é bom. Mas se é ruim, tu começa a dizer, É. a reclamar. E eu Ah, é muito digo legal quando eu para os divido com ele. É muito casais, legal eu ouvir elogios, principalmente de quem você ama, de quem você tá ali do seu não lado, é? né? Eu sempre mando as E que está mensagens sendo pra ele e visto. ele sempre fala assim: Eras, amor, tá lindo, você tá demais. Eras, você arrasou nessa daí, sabe? Eras, é muito É bacana. muito legal, porque dá Muito legal. vontade de Muito, conversar. muito, muito, muito. E ele é essa pessoa, ai, amor, te amo, viu? Um beijo, obrigada por você dividir toda essa montanha russa comigo. Te amo. É muito legal, né? É, muito. E assim, isso de sempre expressar isso diariamente, no início pode ser um exercício quando você não tem hábito, mas depois flui. Verdade. E Amanda, o que que você falaria para o nosso público? Quais seriam os teus principais conselhos, assim, um resumo do final para todo mundo que está ouvindo a gente? Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, né? Então, assim, gente, primeira coisa é cuidem de vocês. Percebam quais são as suas dificuldades para que você possa dizer para o outro e aprender a lidar com você. O segundo é abram espaço para a comunicação. Uma comunicação clara, sempre falem, não percam a gentileza, não deixem de ser recíprocos. A reciprocidade alimenta a nossa alma, a gente precisa se sentir amado, se sentir importante. Verdade. Então, o outro, ele quer chegar em casa, ele quer ser bem recebido. Nós também, né? Uhum. Mas como é que eu faço isso se eu não me cuido?
Sim. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter nosso espaço, a gente precisa ter nosso tempo e também entender que o outro também precisa ser alimentado. O potinho dele também de amor precisa ser alimentado. Com certeza. O É. esforço que ele faz no dia também precisa ser reconhecido, E a né? outra coisa é assim, não deixem de pedir ajuda quando você percebe que está se desconectando, ou que está se enchendo de angústia, ou que está engolindo muito, ou que as coisas no relacionamento estão travadas e você não consegue falar, pede ajuda É antes. isso. Porque o que eu percebo, gente, é, eu atendo, eu tenho de formada há 20 anos, eu tenho uns 19 anos de consultório. Eu quero dizer para vocês que a maioria dos casais, eles chegam para a terapia quando não tem mais jeito. É, aí é É difícil. tipo, quando eu não tenho mais disponibilidade interna nem para mudar. É, Mas eu quero ir lá, tipo assim, olha, ele chega e diz, manda aqui, olha, é o seguinte, é a última chance que a gente tem. Mas nem... E eu falei, cara, vocês estão me colocando uma responsabilidade que vocês não vão querer começar a fazer. Então, eu já tive casais que eu atendi em uma sessão e eu mostrei para eles que não precisava mais mandar mensagem, manda, a gente decide nem ficar mais junto mesmo, porque é. a terapia não vai funcionar. Não vai, porque não tem Já disponibilidade de tava, mudança. Não quer, já não deixa esgotou. chegar Então, nisso, não né? deixem chegar. Quando começarem Isso. os primeiros, procurem ajuda. A terapia de casal, ela serve, gente, para mediar isso, para que o casal possa aprender ferramentas para conversar melhor, para negociar, para determinar as tarefas, para saber onde querem chegar, para falar de valores, Encontrar meios de se fazer isso, né? de forma saudável, É, equilibrada. Não é isso é só bom. para. Não tem mais jeito, procura terapia de casal. Sim. Eu, inclusive, estou pensando em fazer até um workshop para namorados, noivos. Olha, Para legal. pensar sobre relacionamento, Pra né? Para as pensar, pessoas, é pelo menos, isso, começarem a pensar antes. antes de casar, antes de ter filho, né? Bora fazer as conversas Porque difíceis quanto eu agora. mais me conheço, mais É, eu sei lidar com as dificuldades. é Então, verdade. E Amanda, assim, quem convive comigo, quem, né, me conhece um pouquinho, sabe que eu sou um pouco avessa à separação. Então, assim, quando um casal fala assim, ai, não estou bem e eu quero me separar, que você sabe que as amigas são as primeiras terapeutas, né? é, Antes de procurar um profissional, a gente tem é as o ombro amigas. amigo, as amigas, né? E eu sempre falo assim, calma, não vai por esse lado. Pensa em como que você pode, que mais vocês podem fazer para estarem juntos. Não é que eu sempre vejo aquela. Porque tem gente que fala assim, ai, mas separar de repente é a melhor solução para ambos. Tudo bem, mas é que antes eu gosto de pensar que ali tem uma história, que tem filhos envolvidos, que são crianças, que já foram apaixonados e o que foi que aconteceu para desandar. Tem muita coisa por trás daquilo que de repente pode, né, Sim, eu também. ter uma reconexão. Então, Faço esse movimento muito de de fazer o tentar, casal eu sou entender essa pessoa, que eu, né? o que que me move dentro daquele relacionamento e como é que a gente pode buscar ferramentas para ajustar. Não é a primeira alternativa separar. É, Só que também para assim, mim não. gente, não vale a pena um relacionamento a qualquer custo, né? Porque a gente adoece nossos filhos quando a gente está num relacionamento adoecido. E não vale a pena você se anular para estar num relacionamento. Então, tem algumas premissas, algumas coisas que são inegociáveis para se relacionar. Porque eu já comecei me relacionando errado. Uhum, Porque aquilo só chegou naquele ponto porque eu engoli desde o não era nem para eu ter casado. sim, Porque eu já tinha visto esses sinais, negligenciei, casei, sim. negligenciei, aí vem o E filho e foi estoura indo, tudo. e foi indo, Então, é tem verdade. relacionamentos que não eram para acontecer daquela forma. Que vêm adoecidos e que é difícil você restaurar. É, Então é mais fácil você conseguir restaurar uma relação que ela já teve uma base melhor, boa, é né? isso. E aí se É, desorganizou em algum momento e você consegue com rever. certeza. E que tenha disponibilidade de mudança de ambos, Isso. porque Ambos precisam querer. ambos precisam querer Isso é fazer verdade. diferente, É. né? Não adianta só eu sentir, eu ter essa necessidade, o outro precisa entender que ele tem que fazer a parte dele. É. Senão, não tem. E assim, eu sempre falo que quando eu chamo os psicólogos aqui, é como se eu estivesse numa consulta também, né? Por todas nós. E o que eu enxerguei desse nosso episódio de hoje
que talvez seja o que ajuda no meu relacionamento, é que eu sou essa pessoa que enxerga o meu relacionamento mais importante, né? Que eu quero realmente estar, primeiro, muito bem com ele, para que a nossa maternidade, paternidade seja a melhor possível. Da nossa comunicação, dessa divisão de tarefas e ficar tudo bem para o outro. Então, tá tudo bem do jeito que tá agora para mim, né? Tá tudo bem do jeito que tá para ele. Então, estamos conseguindo fluir bem, né, em relação a isso. E eu acho que a terceira coisa é essa. Eu já falei para ele, tipo assim, meu amor, assinou aquele papelzinho, a gente foi na igreja, a gente não vai separar. É para sempre, para sempre. Então, assim, por eu. Tem um meme que diz Pra assim: sempre. se você tá querendo pensar em desistir, não Acabou. gostou, dorme que passa. Dorme que No outro dia, passa. É isso, né? Acostume-se, né? É dorme isso. que passa. Porque a gente pensa. Agora, isso não é suficiente para separar. O que separa são valores inegociáveis, são Isso. projetos de vida Mas diferentes, são nisso outras de coisas. você pensar, de você ter na sua cabeça que fala assim, não, separação é a última, da última, é quase inexistente opção pra mim. Então eu cuido disso. Eu cuido pra gente não chegar lá, né? Eu cuido desse relacionamento. E é isso, eu falei assim, ó, eu não posso deixar chegar ao ponto É de eu isso. não ter mais o que fazer. Então eu cuido de mim, né? Eu cuido do nosso relacionamento, eu cuido da nossa casa e eu vou tentando a troncos e barrancos, porque não tô falando que tá fácil, não tô falando que é fácil pra mim, Não né? é fácil. Não é fácil pra ninguém. A gente conciliar tudo que a gente tem, tudo que eu quero abraçar, né? Tudo que eu faço atualmente. Então, assim, não é fácil, mas é nesse não é fácil, eu consigo cuidar de mim, eu consigo cuidar do nosso relacionamento, eu consigo cuidar dos nossos filhos. Então, há troncos e barrancos, sem perfeição em absolutamente nada, faltando um pouquinho para cada, faltando comigo, faltando com ele, faltando com a gente, faltando em casa. Mas o que eu consigo dar, eu acho que a gente, né, se reconecta todos os dias. E a gente E é precisa entender isso. que nós somos imperfeitos, né, gente? Totalmente, Então, se né? você olha Totalmente. para o outro como imperfeito, você tem um pouco mais Quando de me perguntam, paciência fala assim, "Izzy, também. não sei como é que você dá conta de tudo. Eu não dou, amor. Eu não dou. Eu jogo a sujeira para baixo do tapete e vou elencando a sujeirinha que eu vou varrer hoje. É isso. Levanto a pontinha do tapete assim e vou tirando. Opa, cuidar dessa daqui hoje. Aí amanhã eu já tiro essa outra aqui, vou cuidar dessa aqui hoje. Hoje eu vou me dedicar mais para isso. Hoje eu vou me dedicar mais para aquilo. E é isso. É isso. Sensacional, hein, doutora A gente passa Amanda? 50 horas. Nossa, não sei nem se passar, olha lá. Ali já me sinalizou várias vezes aqui, mas muito bom, muito bom. Foi um prazer. Você viu? Tem muita coisa, né? Não, aqui não fez a metade do Nada, que a gente estava bem, aqui, né, planejando, mas é porque a gente é uma pincelou um pouquinho conversa de que é tudo. nossa, né? É do teu dia a dia, é do meu dia a dia. Foi muito importante te ouvir, né? Então. Quero agradecer de novo, não só o aceite do teu convite, tudo que você compartilhou, né, com a gente brilhantemente essa noite, né, o teu conhecimento, a tua expertise e eu falo que o teu Amanda, o teu jeito de ser, né, é o que te faz essa profissional incrível. E obrigada por você ter aceitado, né, o nosso convite e agradecer de novo aos nossos parceiros e patrocinadores. Então, Clínica Audionorte Saúde, Clínica Poligastroendoscopia Avançada, Nana Store, Fast Escova e Lenoca, que adoçou a nossa noite aqui. Muitíssimo obrigada. Amanda, amei, Obrigada. amei. Obrigada. Obrigada por todas as tuas pela palavras. oportunidade de compartilhar aqui um pouco e esclarecer, né, com as pessoas que eu espero que tenha ficado, né, um pouco aí na vida de vocês, faça diferença para que qualquer observação que a gente tenha dado aqui ou qualquer dica transforme o teu relacionamento, transforme a tua vida ou te desperte para pedir ajuda o quanto antes. Perfeito, perfeito. Muito bom, minha amiga, muito bom. Na próxima eu trago um vinho ou um espumante pra gente, Adoro. porque aí sim a gente vai passar aqui mais tempo falando, porque foi uma terapia aqui pra mim também, viu? E tem muita Obrigada. coisa, se você for ver A e gente conversar entrou com ao outras vivo? pessoas. A gente entrou ao vivo, muito obrigada. Gente, olha, Entrou e saiu, observações, é compartilhamentos, comentários, perguntas, pode mandar. Eu envio para a doutora Amanda, né?
e a gente volta, né, a conversar novamente sobre esse assunto. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nessa noite. E, como a doutora Amanda falou, eu espero que o que a gente tenha falado aqui, né, se fizer parte do teu dia a dia, né, busque ajuda ou se reconecte consigo mesma, né, com o seu relacionamento, porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena quando a gente vê que tem amor, que tem companheirismo, que tem vontade de estar junto ainda. Então vale a pena. Se reconecte e ache esse tempinho para se reconectar. Achei ótima essa nossa conversa hoje. É isso Obrigada. mesmo. Obrigada, Um gente. beijo. Um Até a beijo. próxima quarta, gente. Aê, muito bom.